Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar aqui novamente conosco, reservando um pouquinho do teu tempo para juntos orarmos, intercedermos um pelos outros, aprendermos mais sobre a palavra de Deus, nos aperfeiçoando, nos desenvolvendo espiritualmente, porque é isso que nós fazemos aqui. Crescemos juntos. Nas nossas áreas da vida, nós crescemos juntos espiritualmente, porque é isso que a palavra de Deus nos faz. Renova a nossa mentalidade, nos aperfeiçoa. E nós que estamos aqui dispostos a viver tudo que Deus tem para cada um de nós, as suas promessas, nós que entendemos que em Cristo nós somos mais que vencedores e novas criaturas, e tudo se fez novo e as coisas antigas se passaram, nós entendemos que nós estamos vivendo nessa jornada da vida, passando por processos, por momentos sim, às vezes difíceis, mas essas provações, nós aprendemos que nós somos aperfeiçoados. Nesse tema dessa semana nós estamos falando de como ressignificar os momentos difíceis que nós passamos na nossa vida. Eu sei que passamos por dores, tem pessoas aqui passando por dificuldades, talvez financeiras, talvez em outras áreas da vida, mas eu quero dizer para você que quando você sair dessa situação, e não vai demorar, você vai sair aperfeiçoada, desenvolvida, você vai sair de uma forma diferente de como você entrou, porque não dá para sermos os mesmos quando nós passamos pelo fogo. 1 Pedro, na sua carta, ele nos traz na verdade uma comparação com o ouro que passa pelo fogo, e o fogo purifica, refina o ouro. Esse tesouro, ele é um tesouro terreno, mas nós que carregamos um tesouro do céu, nós sabemos, nós entendemos que nós carregamos, nós também somos um tesouro para Deus, e nós somos aperfeiçoados e forjados também no fogo das provações, das dificuldades e das dores que passamos na vida. Estou aqui, meu amado e minha amada irmã, para te dizer que Deus, Ele está cuidando de tudo. Os processos que nós passamos na vida, as provações, os momentos, ela está te preparando para algo novo. Deus nos prova, sim, Ele prova, Ele testa a nossa fé, sim, Ele nos aperfeiçoa, inclusive nesses momentos nós renovamos a nossa fé, ela é revitalizada, ela é fortalecida. Eu trago hoje o exemplo de um homem que superou provações profundas na sua vida, mas ele não deixou de adorar a Deus. Mesmo passando por momentos de muitas dores, ele não deixou de adorar a Deus. Eu estou falando de Jó. Jó, o homem que era íntegro, reto e temente a Deus. O homem que agradava o Senhor, que fazia sacrifícios, holocaustos pelos seus filhos, porque ele temia que os seus filhos pudessem de alguma forma desagradar a Deus em seu coração. E nós conhecemos a história de Jó. Jó, ele perde tudo, ele perde os seus bens, ele perde tudo que ele tinha, e ele perde algo muito valoroso, que são os seus filhos. Ele perde todos os seus filhos. Jó ficou sem nada, e nós sabemos que essa prova, essa situação não veio de Deus. Satanás, ele via naquele homem um homem de Deus, um homem íntegro, adorador, e ele chega, se apresenta ao Senhor pedindo permissão para de fato provar para Deus que aquele homem não era um adorador verdadeiro, mas ele provou. Jó, ele permaneceu firme, intacto, e mesmo depois dele ter passado por todas essas perdas, nós encontramos em Jó capítulo 1, no versículo 21, a palavra diz: então Jó se levanta, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrando-se em terra, adorou a Deus e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então quer dizer que Jó, ele não pecou. Ele continua adorando a Deus mesmo no momento de muita dor, de perdas na sua vida. Ele perdeu os seus filhos. Ele perdeu todos os seus filhos.
e os seus bens, mas a sua família, os seus filhos, ele perdeu, ficou somente com a sua esposa. E no capítulo 2 nós encontramos a segunda prova que Jó passa. Aqui a palavra nos diz que Jó, ele foi novamente tentado por Satanás a deixar de adorar a Deus. O Senhor permitiu esta provação, mas que não tocasse na vida de Jó. E nós sabemos que Jó foi acometido de uma enfermidade gravíssima, da lepra. Este homem, ele ficou num estado terrível, de dor, de humilhação, de perdas físicas, emocionais, perda da sua família, dos seus filhos. Mas ele permaneceu intacto, ele permaneceu firme, adorando, louvando ao Senhor. E nós sabemos que chega um momento em que a esposa de Jó, ela diz no capítulo 2, versículo 3, amaldiçoa a Deus e morre. Mas o que ele responde à sua mulher? Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Nós aprendemos aqui, meus amados e amadas irmãs, uma lição muito importante. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Mesmo quando nós mesmos atraímos as coisas ruins, as dores, as consequências que nós passamos com as nossas decisões nessa vida, mesmo assim, Deus, ele coopera para o bem. Ele faz com que esse mal, ele seja ressignificado e traga o bem para a nossa vida. Nada foge do controle do Senhor. Nós temos aqui na terra o livre-arbítrio, sim, de tomarmos as decisões, as nossas decisões e escolhas. Mas Deus, ele nos ama tanto que ele cuida de cada um de nós, mesmo quando nós fazemos algo errado. Mesmo quando nós damos um passo errado. Mas aqui, Jó nos ensina que mesmo nos momentos de dificuldades, de dores, de perdas, inclusive de enfermidades, que eu sei que isso não é legal, não é bom, é ruim, e a pessoa sofre, em todas as situações sofremos. Mas Jó nos ensina a adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Adorar a Deus, e esse homem íntegro, reto, temente a Deus, nos ensina exatamente o valor da adoração nos momentos de dificuldades. E nós conhecemos o final dessa história. Nós sabemos que os seus amigos julgaram Jó, achando que ele estava passando por todas aquelas dores, aquelas enfermidades, todas aquelas coisas ruins. Eles achando que Jó havia pecado e feito algum mal contra Deus. Mas nós aprendemos que nem toda provação é consequência do pecado. Nós aprendemos que Deus continua soberano mesmo quando ele está em silêncio. Ele viu Jó passando por todas aquelas dores, mas nós aprendemos também que a fidelidade vale mais que as respostas, porque Deus, ele nos vê. Ele nos vê no secreto, ele nos vê em todos os lugares, não tem como nós nos escondermos do Senhor. Se eu subo ao céu, lá está o Senhor. Se eu desço às trevas, o Senhor também está lá. Então nós não temos como fugir do olhar do nosso Pai. E que esta palavra venha nos ensinar que o mais importante, independente de tudo que nós passamos nessa terra, nessa vida, porque ela é passageira, nós precisamos suportar as provações, sendo perseverantes, sim, fiéis a Deus, adorando e louvando o Senhor e tendo a plena certeza e convicção que o Senhor está vendo e que esse cenário ele vai mudar. E o final da história de Jó é que ele reconstrói a sua vida. Deus muda a sorte de Jó. E Jó no final, ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te vejo. Então Jó teve um encontro profundo, um relacionamento como ele nunca teve com o nosso Senhor. Então exatamente, meus amados, nesses momentos de provações que nós mais chegamos perto de Deus. E Deus, ele faz a sua justiça. É ele que faz a justiça. E Jó, ele tem o dobro de bens que ele tinha antes. E Jó, ele reconstrói a sua família com a mesma esposa, sim, com aquela esposa que disse para ele amaldiçoar o seu Deus.
mas ele, como um homem íntegro, um homem puro, temente ao Senhor, ele permanece intacto no final dessa provação e a sua sorte, a sua alegria, ela é restabelecida. Que esta palavra venha nos ajudar a permanecermos fiéis, mesmo quando nós não estamos entendendo o cenário, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo e por que ainda não saímos de certas situações. Mas eu quero dizer para você hoje com essa mensagem, o que está aqui no meu coração: Deus está mudando a tua sorte. Deus está mudando a tua sorte. Continue louvando, adorando, fiel ao Senhor. Ele está mudando o teu cenário. Glória a Deus. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, nós rendemos graças a Ti por esse momento tão maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor, nós continuamos aqui plenos, confiantes, Senhor, íntegros, como verdadeiros adoradores, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está mudando os cenários agora. O Senhor está vendo, Senhor, a dor deste irmão, a dor desta irmã. Senhor, o Senhor está vendo, nada foge do Teu controle e nós sabemos, Pai, que a justiça é Tua. Te apresento cada pessoa que está aqui neste momento, Senhor, de oração, neste momento que ele, que ela reservou, Senhor, para receber a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, visita o cenário deste irmão e desta irmã, visita o problema dele, o problema dela, visita essa dor, visita essa enfermidade e repreenda todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Restabelece, restaura vidas, restaura saúde, restaura, Senhor, a vidas, as áreas, a área financeira dessas pessoas que estão aqui, a área da saúde, a área da família. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, porque só Tu pode fazer o que nós não podemos, Senhor, e nos ajude a permanecermos fiéis nessa jornada, crendo sim sempre, Senhor, que o sacrifício de Jesus na cruz, a provação que Jesus passou, as dores que Ele suportou por cada um de nós, Senhor, ela pagou todo o preço, ela pagou toda a dívida, ela pagou tudo, ela levou consigo todas as nossas enfermidades e nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos viver a Tua promessa. Nós não permitimos que nenhum mal se aproxime de nós, Senhor, porque Tu és o Deus que protege. Dá ordem aos Teus anjos, acampa Teus anjos ao redor de todos que estão aqui, Senhor, junto conosco, recebendo esta palavra, juntos intercedendo nesse momento. Nos guarda e nos proteja de todos os nossos inimigos, em nome de Jesus. E nós queremos, Pai, Te agradecer por mudar o cenário de cada um que está aqui. Senhor, nós queremos Te agradecer por mudar o nosso cenário, por mudar a nossa sorte, por mudar a nossa realidade. Que Deus Te abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Decrete aqui o seu amém. Eu tomo posse. Se você está precisando de cura física, diga: eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse da provisão que o Senhor está entregando nas minhas mãos. Eu tomo posse da restauração das áreas da minha vida. Eu tomo posse. Aleluia. Declare, decrete aí onde você está, porque nós estamos aqui para interceder juntos, vivermos, experimentarmos e sermos testemunha de Deus nessa jornada da vida. Curte, compartilhe esse vídeo e continue conosco, nós estamos de volta amanhã, em nome de Jesus.